Pessoal, para saber para onde essa live está chegando, por favor, coloque o seu nome e a cidade que você mora nos comentários, tá bom? É muito importante para a gente. Oração. E especialmente eu me refiro às 3 parábolas que estão registradas no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 11 e Lucas capítulo 18. E Lucas capítulo 11 é a parábola chamada do amigo inoportuno. E Lucas capítulo 18 é a parábola do fariseu e do publicano e a parábola do juiz injusto ou do juiz iníquo. Então eu começo hoje lendo com vocês no Evangelho de Lucas, o capítulo 11. No versículo 1 diz assim que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, o que é uma expressão muito interessante. Certo dia Jesus estava orando. Jesus orava. Jesus orava. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Então é muito interessante que os mestres espirituais, eles ensinam a orar. E eles ensinam a orar não uma oração genérica e uma oração, um conceito só de oração, como se existisse um conceito de oração universal e que os mestres ensinam. Perdão. Na verdade, os discípulos estão dizendo, olha, João Batista ensinou, então o senhor pode nos ensinar? Cada mestre tem a sua percepção, a sua compreensão, o seu entendimento e mais ainda, mais especificamente, a sua experiência de oração. Então vamos tirar Jesus dessa equação por enquanto e vamos imaginar os nossos mestres espirituais. Você sabe que nenhum ensinamento espiritual, nenhuma peregrinação espiritual acontece num vazio. Quer dizer, essa narrativa universal e atemporal, ela não existe. Então eu vou dar o meu exemplo. Eu cresci órfão de pai e Deus colocou homens que ocuparam na minha imaginação, no meu afeto, essa função paterna. Eu não cresci abandonado, eu cresci cuidado e graças a Deus, muito bem cuidado. Mas eu cresci órfão do meu pai biológico. O meu pai mesmo faleceu quando eu tinha 2 anos e pouquinho. Bom, essa experiência da minha orfandade e aquilo ali na minha infância, e eu não sei nem mesmo avaliar a profundidade das sequelas emocionais, psíquicas, de como aquela tragédia, quando eu tinha pouco mais de 2 anos, do meu pai desaparecer. Meu pai desapareceu da minha vida, eu era pequeno. Então, não é possível que eu tenha construído uma peregrinação existencial e uma peregrinação espiritual e, portanto, não é possível que eu tenha construído uma relação com Deus que não seja profundamente afetado por essa experiência de orfandade. Então, é por isso que toda experiência espiritual, ela é testemunhal, ela não é paradigmática. Isto é, eu não sou modelo de espiritualidade. Não existe ninguém que seja modelo para a sua espiritualidade. Existem referências. Então eu sou uma referência para a sua espiritualidade. E quando os discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou, eu me coloco aqui com vocês nessas segundas-feiras ao meio-dia, pensando, refletindo sobre oração e indo à profundidade e aos abismos da minha interioridade, da minha espiritualidade, porque
esses nossos encontros de oração da segunda-feira ao meio-dia têm sido das experiências mais significativas da minha espiritualidade na pandemia, porque não apenas a minha experiência da oração, mas a minha revisitação e reavaliação do que é a minha experiência de oração com Deus, o que eu entendo da oração, o que eu entendo de Deus, como é que isso tem mexido profundamente comigo. Então eu me coloco aqui com vocês nessas lives de oração com o mesmo pedido. Senhor, ensina-nos a orar. Eu me coloco também como um aprendiz. Porque enquanto medito, enquanto eu reflito, enquanto releio as Escrituras, eu fui hoje reler os comentários, eu vi e li essa semana o texto do pastor Ricardo Barbosa, quando a alegria não vem pela manhã, em que ele comenta as parábolas de Lucas. Eu fui reler Kenneth Bailey, que é um biblista e um estudioso da cultura e das línguas semíticas. Eu já citei para vocês também o livro do Kenneth Bailey, A Poesia e o Camponês. Eu recomendo para quem deseja. Eu já comentei com vocês também o André Churraqui, que é um estudioso das línguas semitas. Então, eu fui olhar, fui rever os meus textos, eu fui rever e fui reler a Bíblia. Eu vim ler Lucas 11 novamente, pensar, depois de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já testemunhei e de tudo que eu já estudei, que síntese é feita para mim. Então, eu me coloco também como aprendiz, repartindo com vocês aquilo que eu consigo discernir, entender, experimentar e como eu consigo perceber e capturar o Evangelho como essa palavra de Deus fala comigo, o que fala comigo, e eu reparto com vocês dessa maneira. Então, estamos juntos aqui dizendo a Jesus, ensina-nos a orar, Senhor, ensina-nos a orar, porque nós somos seguidores de Jesus. Então, sim, Jesus é paradigmático para a nossa experiência de Deus, para a nossa experiência da oração, para o nosso entendimento. Mas a maneira como nós nos apropriamos de Jesus não é paradigmática. Jesus é. Isto significa que aquilo que Jesus diz, aquilo que Jesus faz e a maneira como ele fala com você através desse texto sagrado pode ser diferente da maneira como fala comigo. A maneira como fala comigo é uma referência para você, mas o paradigma não sou eu, o paradigma é Jesus. Então estamos aqui juntos, dizendo, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus responde a nossa oração, que é uma oração, né? Senhor, ensina-nos a orar. É um pedido que fazemos a Ele. E Ele responde dizendo, Lucas 11, versículo 2, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Bom, você percebe que a descrição da oração que conhecemos como o Pai Nosso aqui no Evangelho de Lucas é bem reduzida em comparação ao Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, os versículos de 9 a 13, registram a mesma oração. Aqui, a narrativa de Lucas é muito mais sucinta, mas é a mesma oração. E Jesus não apenas ensina o que devemos dizer na nossa oração, mas ele conta, então, uma parábola, ele conta uma história. E no versículo de número 5, ele diz assim, então Jesus lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro de casa responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão, para lhe dar o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar.
Por isso digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Bom, aqui temos bastante coisa falando, Jesus falando para nós, muita coisa. E alguns detalhes interessantes que eu queria contar para você. O contexto dessa parábola é a hospitalidade. A cultura oriental, ela é muito caracterizada pela hospitalidade, é uma cultura de peregrinos, viajantes, estrangeiros, e a hospitalidade é uma das experiências mais belas dessa cultura oriental e da cultura bíblica. O autor da carta aos Hebreus diz, no capítulo 13, que nós devemos praticar a hospitalidade, porque alguns, sem saber, receberam em sua casa anjos de Deus. A hospitalidade tem uma conotação de sacralidade, de santidade na Bíblia Sagrada, o acolhimento ao outro, né? Aquele que bate na sua porta, necessitado, aquele que pede a sua ajuda. Então, a hospitalidade é um valor muito significativo da cultura oriental, da cultura semita, da cultura bíblica. E você não pode esquecer que nós estamos em Lucas capítulo 11, mas Lucas capítulo 10 conta como Jesus enviou seus discípulos 2 a 2. E a partir do versículo 3 do capítulo 10, Jesus diz: olha, eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. Então, não levem bolsa, não levem saco de viagem, não levem sandálias e não saúdem ninguém pelo caminho. Versículo 5 de Lucas 10. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz, paz. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Veja que Jesus está no contexto da hospitalidade. Ele envia seus discípulos e os seus discípulos eles irão. E quando na parábola de Lucas 11, ele diz que o amigo chegou na casa do outro amigo à meia-noite. Meia-noite, porque eles viajavam muito durante a noite, porque a viagem pela Palestina, pelo deserto, durante o dia, com o sol intenso, então muitas viagens aconteciam à noite, os peregrinos, os estrangeiros, os viajantes, eles iam à noite, então chegaram meia-noite. Então é nesse contexto que Jesus está, ele está dizendo: olha, vocês não levem bolsa, não levem sandália, vocês não levem nada. O que é interessante, vocês são ovelhas no meio de lobos. Vocês são ovelhas no meio de lobos. E vocês estarão peregrinando, vocês estarão viajando, vocês estão nesse mundo de lobos como estrangeiros. Vocês não são lobos, vocês são ovelhas. Esse mundo é hostil para vocês, esse mundo é um ambiente inóspito para vocês. Então, vocês estão andando aí vulneráveis. E isso parece ser uma grande lição para nós. A oração é coisa de gente vulnerável. É coisa de gente que sabe da sua vulnerabilidade. Então Jesus diz que nós devemos pedir, nós devemos buscar e devemos bater. E que todo que pede recebe, todo que bate a porta se abre.
e todo que busca alcança o que buscou. Bom, eu faço duas perguntas para essa narrativa aqui de Lucas. Será que Jesus está comparando Deus a um vizinho de má vontade? Não acredito nisso. Se existe uma comparação aqui, é de antagonismo. Porque ele diz, no versículo 13 de Lucas 11, se vocês, apesar de serem maus, sabem fazer coisas boas, como aquele vizinho de má vontade acaba atendendo a solicitação do seu amigo, se vocês sendo maus, quanto mais Deus sendo bom. Então a comparação, se existe, é uma comparação de antagonismo. Jesus não olha para Deus como um poder, um todo-poderoso de má vontade que a gente precisa insistir, clamar, suplicar, a gente precisa rolar no chão, fazer penitência, subir escada de joelho, a gente precisa barganhar, a gente precisa se sacrificar para que Ele nos atenda. Não, não é isso que Jesus está ensinando para nós. Ele não tem essa visão do Pai. Pelo contrário, ele acabou de dizer para os seus discípulos, porque também é importante a gente ler a Bíblia com as suas narrativas paralelas, né? Essa expressão de Jesus, pedir, buscar e bater, está em Mateus capítulo 7, no contexto do Sermão do Monte. Mateus coloca essa fala de Jesus ali no capítulo 7, em Mateus capítulo 6, Jesus disse, vocês não precisam andar ansiosos quanto ao que comer, o que vestir, o que beber, porque Deus, o Pai Celestial de vocês, cuida de passarinhos e flores. Então, assim, a visão que Jesus tem do Pai, do Abba, não é um Deus com má vontade, um Deus que precisa que a gente rasteje aos seus pés para Ele nos atender o que a gente está pedindo. Não é essa visão que Jesus tem do Pai. Então não é isso que essa parábola está ensinando. Essa parábola está falando sobre o orante. Essa parábola é uma resposta, ensina-nos a orar. É sobre nós, não é sobre Deus. Agora, a outra pergunta que eu faço, então a primeira pergunta, falei que fazia duas perguntas essa narrativa. A primeira pergunta é, será que Jesus está comparando Deus a um vizinho de má vontade? Minha resposta é não, absolutamente não. A segunda pergunta que eu faço é, estaria Jesus prometendo que tudo que a gente insistentemente pede, busca e bate na porta de Deus, Deus nos atende se a gente insistir bastante? Será que é isso que ele está ensinando? Bom, a minha resposta também é não. É não, porque eu já sou pastor há tempo suficiente e já faço orações há tempo suficiente para saber que não é isso. Pensa o seguinte, você tem que arrancar de Deus alguma coisa que Ele não quer dar. Você pensa que Deus é isso? Que você tem que insistir muito para Ele fazer o bem para você? Essa visão que você tem de Deus? Será que é isso, que Deus tem coisas boas para te dar, mas Ele não vai dar se você não rastejar os pés dele? Desculpa, eu não consigo viver assim, não consigo pensar assim, porque eu já sepultei crianças no meu ministério pastoral. Você acha que eu poderia dizer para essa mãe, que pena que a senhora não insistiu mais, senão Deus teria salvado seu filhinho? Que pena que você não insistiu mais. Que pena que você não bateu. Que pena que você não buscou. Que pena que você não pediu. Na verdade, eu convivo com homens e mulheres a minha vida pastoral toda que trazem para mim o seu coração ferido justamente por isso. É porque pediram e pediram muito. Bateram na porta e bateram muito. E o objeto do seu pedido não lhes foi concedido.
Acho que esse é um dos grandes problemas da oração, é a frustração da oração. Eu pedi tanto uma coisa para Deus e Ele não me deu, então eu estou frustrado. E aí eu começo a pensar que eu não pedi o suficiente, eu não tinha fé, eu tinha pecado. Eu não consigo pensar dessa maneira, sabe? Aqui Jesus está dizendo: presta atenção como vocês estão tratando Deus. Se vocês que são maus, se até vizinho de má vontade faz coisas boas, quanto mais o nosso Pai Celestial não faz por nós. Então tem alguma coisa errada na maneira como nós estamos interpretando isso, e alguma coisa errada na maneira como a gente olha para Deus, e essa é a minha angústia. Então você diz assim: tá bom, Ed, então como é que você entende isso daí que Jesus está falando? Bom, eu entendo, primeira coisa, o que o próprio texto está dizendo, que o que Deus vai dar para nós é o Espírito Santo. Nesse ponto, eu acho que isso é ser bíblico. É prestar atenção no que a Bíblia diz. Tem um pessoal que diz que valoriza a Bíblia, mas não valoriza, não. Constrói uma espiritualidade baseada em clichês, expectativas, em projeções de uma religiosidade adoecida, superstição, religiosidade popular. Não, presta atenção no que o texto está dizendo. Jesus disse: olha, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, como é que isso se traduz para mim? Bom, a primeira coisa que eu penso é que a oração é uma expressão de consciência de carência e vulnerabilidade. Pedir é coisa de gente necessitada. Arrogantes não oram, orgulhosos não oram, prepotentes não oram. Pessoas que se julgam autossuficientes não oram. Então, orar é coisa de gente que sabe que precisa de Deus e que sabe que não tem em si mesma tudo de que é necessário para a existência digna. Eu tenho isso para mim. Eu não sou autossuficiente. Eu peço. Eu não tenho problema de pedir ajuda. Reconhecer que a minha casa não tem pão. Reconhecer de, olha, eu preciso de alguma coisa que eu não tenho, me falta. Me falta conhecimento, me falta sabedoria, me faltam recursos, me faltam possibilidades, me faltam contatos. Eu preciso pedir. Eu insisto, gente orgulhosa, gente vaidosa, não pede. A oração é uma experiência de gente consciência da sua vulnerabilidade, da sua necessidade, da sua carência. Então isso é uma coisa que eu aprendo aqui com Jesus falando para mim. A segunda coisa que eu aprendo aqui é buscar. Buscar é movimento. Buscar é estar em movimento. Buscar é agir. Então eu aprendo que orar é agir. Tem gente que acha que ou você trabalha, ou você age, ou você ora. A oração é ação. A omissão é que não é ação. Mas quando eu oro, eu agi. Eu me coloquei em movimento. Se eu tenho uma necessidade, uma carência, uma angústia, se eu tenho um problema a resolver e eu fico deitado no sofá chorando, eu fico lamentando, eu fico murmurando, eu fico dentro do problema. Eu fico lamentando, eu fico me martirizando, eu fico me perguntando o que eu fiz errado, o que eu deixei de fazer, o que eu devia ter feito. Ou pior, eu fico culpando os outros, por que ela fez isso comigo, por que ele fez isso comigo. Ou pior ainda, eu fico culpando Deus, por que Deus fez, por que Deus não fez. Eu fico ali me debatendo dentro do problema, eu fico dentro do problema, rodando ali dentro do problema. Tentando entender o problema, lamentando o problema, resmungando do problema. Jesus está dizendo para mim, Ed, sai daí, busca.
Então, orar é dar um passo para fora, é dar um passo na direção da solução. Orar é agir. Guarda essa palavra com você. Orar é agir, porque quando você ora, você se coloca diante de Deus, você vai a Deus, você vai ao encontro de Deus. Orar é agir. E agir indo em busca da porta certa. Indo em busca da porta certa, porque na oração nós batemos na porta de Deus, né? Não é assim? Então, na oração nós batemos na porta de Deus e Deus não nos deixa sem resposta, Deus não nos deixa falando sozinhos, Deus não nos deixa no vazio. Então, reconheça a sua carência, a sua necessidade, a sua falta, assuma isso sem vaidade, sem orgulho. Nós somos humanos e somos finitos, então a gente precisa, nós não somos autossuficientes, a gente precisa de ajuda, então reconheça isso. Segundo, dê um passo para fora do seu problema. Quando você traz Deus para dentro do seu problema e diz assim, Senhor, temos um problema aqui, eu não quero resolver isso aqui sozinho, eu não quero passar por isso aqui sozinho, eu não quero continuar pensando do jeito que eu sempre pensei, agindo do jeito que eu sempre agi, fazendo as coisas do jeito que eu sempre fiz, acreditando as coisas do jeito que eu sempre acreditei. Por quê? Porque isso daí me trouxe a esse problema. Então agora eu esgotei minhas possibilidades. Agora, para sair daqui, eu preciso saber coisas que eu ainda não sei, conhecer coisas que eu ainda não conheço, receber ajuda de coisas que eu ainda não tenho, recursos que ainda me faltam, mas então eu tô indo em tua direção, e estou batendo na tua porta. Ir ao encontro de Deus, porque se nós, sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos, Deus também vai nos dar. Deus não nos deixa no vazio. Então, o que Ele vai nos dar é a última coisa que eu queria falar para você, que eu leio nessa promessa, dizer o seguinte: a melhor coisa que Deus pode nos dar enquanto oramos é a si mesmo, é a sua companhia, é a sua presença. E desculpa eu ser repetitivo nas minhas falas, mas eu cito para você sempre o Dallas Willard, né, que orar é conversar com Deus a respeito de uma coisa que estamos fazendo juntos. Então orar a porta se abre. Eu acho interessante, Jesus fala assim, olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui é diferente. Ele diz assim, bata na porta de Deus. Nós estamos dizendo para Deus, Senhor, eis que estou à porta e bato. Então nós batemos e a porta se abre, e a principal dádiva que Deus nos dá é a sua companhia. Eu diria o seguinte, se você cismou que quer um carro vermelho e você acha que a única coisa que resolve a sua vida é um carro vermelho, e você encasquetou com isso, você está batendo, buscando, clamando, pedindo, carro vermelho, carro vermelho, carro vermelho, carro vermelho, você está profundamente equivocado na sua experiência de oração, porque você está dentro da sua própria cabeça, do seu desejo, do seu paradigma, você está dentro da sua própria noção de realidade, você está dentro do seu próprio horizonte de possibilidades, você está dentro do problema. Então, reconheça que você está numa situação para a qual você não sabe o que você precisa, qual será a solução. Dê um passo, sai do problema e bata na porta de Deus, porque o Espírito de Deus vai chegar na sua experiência e vai ser seu parceiro, seu companheiro, na sua jornada, e quando o Espírito de Deus está conosco, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, para mim, se você falar, Ed, o que é orar para você? Orar é eu reconhecer que preciso. Orar é eu dar um passo para fora da situação que me aflige. E orar é eu bater na porta certa. É eu ir ao encontro de Deus.
porque a Bíblia Sagrada diz que os ouvidos de Deus estão atentos, a mão de Deus não está recolhida, então é ir ao encontro de Deus. E o que eu espero como resposta da minha oração? Eu espero receber o meu desejo original? Não. Não. Eu desconfio, inclusive, que ele seja a melhor coisa que Deus tem para me dar. O que eu espero é que Deus esteja comigo nessa jornada. Deus esteja comigo, porque quando Ele está comigo, o inusitado pode acontecer. Coisas que eu nem imaginava, coisas que eu nem pensava, coisas que eu nem acreditava possíveis, pode acontecer. E as surpresas de Deus são sempre boas, né? A gente não repete isso, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, vamos nos colocar diante de Deus, porque Ele vai nos dar a si mesmo, estará conosco. E coisas maravilhosas, extraordinárias podem acontecer. Não necessariamente o carro vermelho, mas eu não vejo na Bíblia que Deus nos prometeu e nos garantiu que nos daria e atenderia todos os nossos desejos conforme apresentados para Ele insistentemente. Não é assim que leio a Bíblia. Então, é assim que eu convido você a orar hoje e dizer comigo a Deus, o nosso Pai: Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que do Senhor nunca procede o mal, que o Senhor nunca faz coisas más, que o Senhor nunca nos dá o mal. Nós reconhecemos que do Senhor só procede o que é bom e que toda boa dádiva vem do Senhor. Então nós reconhecemos que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. E reconhecemos o quanto nós precisamos de Ti. Reconhecemos que não temos os recursos suficientes para levar a nossa vida adiante nessa jornada no meio de lobos, no mundo hostil, no mundo de notícias ruins e de coisas que fogem do nosso controle, no mundo de maldades e malvados, no mundo de coisas que jamais deveriam ter acontecido. Nós não temos como manter tudo isso no controle, não. Nem a nossa sabedoria, nem a nossa argumentação, nem os nossos poderes, nada. Nós não temos condição. Nós precisamos de Ti. Nós não queremos viver sem o Teu favor, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia. Nós reconhecemos isso, Senhor. Nós não temos condição. Por isso nós Te pedimos socorro, Te pedimos e vamos ao Teu encontro batendo na Tua porta. Dá-nos a Tua companhia. No vale da sombra da morte, Tu estás conosco. E eu oro especialmente por aqueles irmãos, irmãs, meus irmãos, minhas irmãs, que estão atravessando o vale da sombra da morte. Que eles percebam a Tua doce companhia, que Tu estás. Que eles enxerguem o Senhor, que eles percebam o Senhor, que eles ouçam a Tua voz e que o inusitado lhes aconteça. Pai, nós queremos dizer que confiamos na Tua misericórdia e na Tua bondade, que nós confiamos tanto que nós Te pedimos que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer. Porque se nós desconfiamos de alguma coisa, desconfiamos da nossa sabedoria, desconfiamos de que nós sabemos o que o Senhor deve fazer, é disso que desconfiamos. Nós não desconfiamos do Senhor, não. Então, nós nos entregamos aos Teus cuidados e Te pedimos ajuda, porque especialmente aqueles entre nós hoje que não sabem o que fazer na situação em que se encontram, eles pedem, eles buscam e eles batem na Tua porta.
Então dá-lhes o teu Espírito Santo, dá-lhes o teu Espírito Santo, dá-lhes a tua companhia. Sê conosco, Senhor, ajuda-nos a viver esse tempo. Sê conosco, Senhor, sê conosco. Obrigado, porque a tua promessa foi essa, Jesus, que o Senhor estaria conosco. Nós queremos dizer que queremos sim a tua companhia, queremos a tua interferência, queremos a tua providência. Tem misericórdia de nós. Nós batemos a tua porta à meia-noite. À meia-noite. Está escuro lá fora, Senhor. Muito escuro. Batemos a tua porta e temos certeza que o Senhor não nos deixa bater em vão. Então, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu favor, pela tua bondade. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Boa semana para você. Não deixe de pedir, buscar e bater. Deus não nos deixa falando sozinhos. O melhor que Ele dá para nós, em resposta à nossa oração, é a sua doce companhia, a sua doce presença. E quando Deus está presente conosco, o inusitado pode acontecer. Prepare-se para as surpresas de Deus, que você tenha muitas surpresas de Deus na sua vida. Um beijo no seu coração, até segunda-feira, meio-dia, se Deus quiser.